Oi, gente. A minha esposa me apresentou esse vídeo da Tatiana Feltrin, que é uma booktuber que enveredou aí pelos campos da direita e que ela resolveu falar sobre a decisão do Mark Zuckerberg e do Facebook de não mais fazer checagem de fatos independentes, ou seja, não mais contratar empresas que fazem checagem de fatos, mas se remeter às notas de comunidade que dão muito poder a eles do Facebook de decidir o que é verdade e o que não é, e dão muito poder a comunidades, muitas vezes comunidades de extrema direita, a decidirem o que é verdade e o que não é. E a Tatiana Feltrin colocou essa imagem aí dizendo que é um dia triste para os defensores do politicamente correto e saiu falando de politicamente correto. Isso daí já caracteriza em uma redação, viu, Tatiana, que é booktuber, né? Fuga do tema. Porque a questão do Mark Zuckerberg vai muito além do politicamente correto. Aliás, o politicamente correto é uma pequena nota de rodapé nesse tema, porque tem muito a ver com informações verídicas ou falsas sendo disseminadas nas redes sociais, não é? E você aparentemente não tem problema nenhum que esse poder esteja nas mãos dos bilionários. Tem muito medo do Estado, mas confia piamente nos ricaços, né? Enfim, eu vou falar sobre isso, a gente vai assistir o vídeo aqui e tecer alguns comentários. Vamos lá. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting. Uma grande questão aqui é a seguinte, né? Eu já vi aí pelos comentários de vocês que existe uma grande divisão de pessoas que aplaudem a atitude do Zuckerberg e outras pessoas que estão achando isso horroroso, fim do mundo. Então, existe um meio termo aí? Não sei, a maioria das pessoas está assim, preciso me informar, acho ótimo. Por aqui a gente, né, sempre incentiva isso, informe-se, leia, tire suas próprias conclusões, é sempre assim, não é mesmo? O que eu estou fazendo é um empurrãozinho, tá? Então vamos lá. Quando você tem uma rede social que cria dispositivos para ajudar no controle de linguagem, o que está errado aí, minha gente? Ela começa errando. É impressionante, gente. É impressionante. O Mark Zuckerberg está tirando de agências independentes e trazendo exatamente para um dispositivo dentro do Facebook. E ela disse que isso é a favor da liberdade de expressão quando está empoderando justamente a empresa. Enfim, parece que ela não sabe o que são as notas de comunidade, que a nota de comunidade tem uma pressão muito grande, não do que é verdadeiro, mas do que a comunidade acha que é verdadeiro, não é? Então, é uma coisa meio que do voto da maioria, como se, por exemplo, se a maioria achasse que a Terra é plana, dentro do Facebook, teria uma nota de comunidade alguém dizendo a verdade de que a Terra não é plana, que a Terra é esférica, não é? Então, a Tatiana Feltrin acha isso bom? Enfim, mas vamos seguir. Eu vou começar dando a resposta curta, e se vocês quiserem, mais tarde a gente pode voltar a conversar sobre isso. Mas veja bem, politicamente correta nada mais é do que uma forma de controle de linguagem. Vem cá, vocês gostam tanto lá do Flores para Algernon e não aprenderam nada com aquele livro, né? Só aprenderam a passar vergonha chorando em rede social, é isso mesmo? O 1984 também. Tatiana, eu acho que você não deveria citar George Orwell, sobre esse tema. Sabe por quê? Porque Orwell era um crítico do capitalismo que via um risco muito grande, tanto do controle pelo Estado, quanto do controle dos capitalistas sobre a sociedade. Ele defendia um socialismo democrático porque ele entendia que a liberdade só seria possível se o capitalismo fosse derrotado e superado. Então, achar que ele seria favorável a um capitalista como Mark Zuckerberg assumir o controle do que é verdade e do que é mentira em sua comunidade, achar que George Orwell ia bater palmas para isso, eu acho que você que não entendeu 1984. Não entendeu mesmo. E não entende Orwell, que escreveu um texto, em vários textos, aliás, defendendo o socialismo democrático várias vezes. Para Orwell, a democratização e a participação popular é um elemento fundamental. Ele elogia profundamente na Guerra Civil Espanhola quando os trabalhadores estão controlando os meios de produção.
Porque para ele a superação do capitalismo é a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. Então achar que ele ia bater palmas para um capitalista assumindo mais controle sobre a informação, não conhece Orwell nem um pouquinho. Bom, vamos lá. Quantos dedos tem aqui, Winston? É assim que o politicamente correto funciona. Você se pega acreditando que você precisa falar desse jeito, que você precisa evitar determinadas palavras, que você precisa expor opiniões. O negócio do Mark Zuckerberg tem pouquíssimo a ver com politicamente correto. E ela vai ficar falando de politicamente correto aí. O politicamente correto tem excessos? Eventualmente pode ter problemas? Sim, é óbvio que tem excessos, como qualquer movimento ou como qualquer luta social envolvendo linguagem pode ter excessos, mas também tem avanços. Ou você acha, Tatiane, que devemos retroceder para uma época em que comentários racistas e comentários preconceituosos com população afrodescendente era tolerado? Você acha que devemos retroceder para isso? Porque a defesa da liberdade de expressão irrestrita chega nisso aí. Chega nisso aí. Enfim. Moduladas por aquilo que você consome. Mídia, outros influencers, sei lá. De repente você está reproduzindo aquele discurso politicamente correto porque você acha que você precisa, você deve fazer aquilo. Você viu sua prima, que você não via há muito tempo no ano novo, e ela engordou bastante. Aí você pensou, nossa, como ela tá gorda. Mas você, ao comentar com alguém, vai dizer assim, fulana tá um pouquinho acima do peso, né? Você está fazendo isso porque você prefere modular a sua fala para não ofender alguém ou para, de repente, ficar mais polido, ficar mais educado, ou você está fazendo isso porque você realmente acredita que você precisa dizer que ela está um pouquinho acima do peso? Olha, vai variar de pessoa para pessoa, viu, Tatiane? Não é uma regra universal, mas pode ser que tenha muita gente que prefere ser mais educado e gentil, sabe? Eu sou assim. Se eu vejo uma pessoa com sobrepeso, eu não vou chegar para a pessoa no meio de uma festa e dizer, olha, você tá muito gorda. Eu não vou fazer isso. E não é porque eu tô preocupado com o julgamento dos outros. É porque eu não quero ser grosseiro. É porque eu não acho que isso vai ajudar essa pessoa a perder peso. Também. Porque é contraproducente. Eu penso que falar sobre estratégias educadamente e tentar compartilhar experiências com empatia tanto vai ajudar mais a hábitos saudáveis, quanto tem melhores chances de ajudar a pessoa quando a pessoa está passando por isso. Mas enfim, é só uma visão de mundo, né? Que tende a ter mais empatia pelos outros. Ao invés de dizer que ela está gorda. A pessoa hipotética desse seu exemplo é simplesmente uma pessoa idiota. Só para ler o texto aqui, um dia triste para todos, né? Imagina você falar que o livro X fala sobre amor e alguém fala que ele está incitando a... enfim, eu não vou falar essa palavra. Porque essa sim dá problema aqui no YouTube. E as redes sociais não conseguir te ajudar a provar que a pessoa está errada. Olha, a rede social tem que ser regulada pelo Estado, por uma autarquia estatal, e é importante que tenha atuação em parceria com institutos de checagem para evitar a disseminação de notícias falsas. E querem ver um exemplo muito mais prático e realista? A pandemia. Na pandemia tinha muita notícia falsa sobre vacina e teve muita gente que não se vacinou e você sabe o que aconteceu, deu no que deu. Muita gente acabou morrendo por causa disso. Pois bem, devemos ou não devemos combater a disseminação de notícias falsas para proteger a vida das pessoas? Eu penso que sim. Essa é a minha visão. Pode ser idiota sozinha ou idiota em grupos, né? Sempre tem um monte de idiotas para aplaudir esse tipo de comentário besta aí que você tá, enfim, exemplificando aqui pra gente, não é mesmo? Agora, olha só, você realmente precisa de uma lei que impeça o idiota de dizer idiotice? Então você é contra as leis que falam sobre preconceito racial. A pessoa aparentemente poderia expressar, na cabeça da Tatiana Feltrin, preconceito racial, preconceito contra os gays, não é?
Porque são leis que tentam coibir a manifestação pública desse preconceito. Né? Aparentemente, a Tatiana Feltrin não considera, como eu, que aconteceu um avanço na legislação que busca coibir esse tipo de coisa. Esse tipo de evento extremo, de preconceito explícito. Enfim, não estou falando de pessoas que ficou com sentimentos feridos por causa de que o uso de uma palavra ou um pronome um pouquinho não adequado. Eu estou falando de preconceito explícito, que é isso que a lei versa, mas enfim. Ele vai deixar de ser idiota na sua frente. Ele vai deixar de ser idiota na rede social. Mas ele vai continuar sendo um grande idiota. E quando esses dispositivos podem ser acionados por governos que querem decidir o que você pode dizer e o que você não pode dizer, que querem decidir o que eles chamam de fake news? Mas a grande corporação pode fazer essa decisão? A decisão do que é verdade ou do que é falso pode ficar na mão do Facebook, pode ficar na mão do Elon Musk, pode ficar na mão do Mark Zuckerberg? Aparentemente você não vê muito problema com isso não, né? Eles podem ter esse poder e você não vê problema nenhum. Eu não acho que deve ser apenas do Estado. Por isso que eu falei de uma autarquia que não responde a governos específicos em parceria com institutos de checagem de informação. E dessa parceria, uma espécie de conselho, você poderia ter mecanismos para evitar a disseminação de notícias falsas, em parceria, inclusive, com o judiciário. Para que notícias falsas que têm impacto sobre a honra, sobre a vida das pessoas, tivessem um elemento de responsabilização para aqueles que disseminam essa coisa. Por exemplo, na pandemia, quem durante a pandemia ficou disseminando notícia falsa sobre distanciamento social, sobre vacina, deveria pagar multa, deveria ser responsabilizado, deveria ter punição. E se essa pessoa tem cargo público, a punição tinha que ser mais severa. Se for um deputado, um senador ou um presidente, sabe aquele presidente que tudo leva a crer, você apoiou, Tatiana? Ele deveria ser responsabilizado por crime sanitário. Mas isso é só uma opinião de uma pessoa que fez doutorado em saúde pública e que se sente absolutamente indignada. Né? Eu sou uma pessoa que até hoje estou indignado com o que aconteceu durante a pandemia. Mas tem gente que não ficou muito indignado. A verdade, né, é uma só. Não existe a minha verdade, não existe a sua verdade. Pois é, mas de repente é uma verdade que precisa ser imposta. Isso não está errado, não? Se envolve a verdade que protege a vida das pessoas e uma mentira que destrói e mata, tem que se criminalizar, sim, aqueles que fazem a mentira que mata. E a mentira durante a pandemia matou. Os municípios mais bolsonaristas foram os que mais morreu gente. Mas talvez tenha gente que não seja a favor da vida. Eu não sei. É possível também. Vocês aplaudem isso? Tá tudo certo para vocês? Então tá. Isto posto, vamos às recomendações de livros. 1984, como sempre, é a base de tudo. Tá tudo ali, gente. Como é que alguém decide começar a dizer que 2 mais 2 é igual a 5? Tem um vídeo recente no meu canal mostrando que o Elon Musk, no X, convocou seus apoiadores para negar uma verdade. Caio Kalinske fala uma verdade, que ele ajudou a destruir um projeto de lei que iria fazer os remédios ficarem mais baratos nos Estados Unidos, que tem remédios caríssimos, e aí a nota de comunidade faz parecer que essa verdade é uma mentira. Ou é uma coisa incompleta e tal, para deslegitimar uma coisa que desagrada o Elon Musk, que foi postado na rede social que ele é dono. Mas aparentemente esse poder que o Elon Musk tem sobre a própria rede social dele, de não ser questionado, de não poder ser criticado, você não vê nenhum problema com isso, Tatiana. Estranho isso, né? Porque eu vejo problemas em abusos de governos autoritários e, aliás, de presidentes, né? Gente que queria fazer uma ditadura militar com censura, tipo o Bolsonaro aqui no Brasil, que tudo leva a crer, tentou um golpe de Estado para impor um governo que iria proibir livros, né? A ditadura militar, ele queria uma ditadura militar, conversou com comandantes das Forças Armadas para produzir isso, ou um presidente dos Estados Unidos que também é autocrata, que também queria golpe, e um presidente dos Estados Unidos que processou um comediante por uma piada que ele não gostou, porque o Donald Trump processou como é o nome dele? Bill Maher,
Bill Maher foi processado pelo Donald Trump por causa de uma piada que ele não gostou. Enfim. Qual é o processo que é feito? É um processo físico e doloroso, não é mesmo? E se existisse um processo mais fácil, mais tranquilo para a gente começar a dizer exatamente o que querem que a gente diga? Não seria maravilhoso? Né? Pareceria que é uma coisa tão fofa, tão legal. A gente não está sendo colocado em uma gaiola de ratos. Né? A gente está só, né, tendo nosso pensamentozinho aí controlado. Sendo controlado por bilionários, por grandes corporações empresariais que têm enorme poder, que controlam a mídia, que controlam as redes sociais, que têm enorme influência sobre os políticos, que financiam a campanha dos políticos. Tatiane, nós já temos o grande irmão na nossa sociedade. E o grande irmão são as grandes corporações empresariais e os bilionários. E você não conseguir ver isso, uma pessoa que fala tanto de 1984, é chocante. Começa com uma coisa bestinha e de repente a gente tá aí aplaudindo uns absurdos, assim, que pelo amor de Deus. Vamos lá, até coloquei um foninho aqui para vocês me ouvirem melhor. Vocês começaram a conversa me perguntando qual era o meu problema com o politicamente correto, como se fosse uma coisa terrível eu ser contra o politicamente correto. Acho que vocês já me acompanham há tempo suficiente para saber que desde sempre eu sou contra o politicamente correto. De vez em quando eu brinco com vocês e troco umas palavras de brincadeira, tá? Tipo jogo de xadrez, ao invés de falar sexo, né, nas minhas resenhas, né? Vocês sabem que é brincadeira, quem me acompanha... Bom, enfim. O que acontece? No YouTube mesmo existe uma prática, né? Já faz um tempinho que isso não acontece, mas eles mandavam pra gente uns e-mails um tempo atrás com algumas palavras que a gente não poderia mencionar em vídeos. Só que com o tempo a gente foi percebendo, nós criadores de conteúdo do YouTube, fomos percebendo que o robozinho do YouTube funcionava só nos... Curioso, eu sou criador de conteúdo desde 2018, com canal monetizado desde 2018 e nunca recebi um e-mail desse. Mas, enfim, não estou querendo duvidar, não é possível, mas a gente sempre soube que certas palavras devem ser evitadas. Mas a gente descobre isso normalmente quando a gente fala essa palavra ou coloca essa palavra no título e o vídeo é desmonetizado. É por tentativa e erro em geral. Primeiros minutos. Então, se você quisesse falar qualquer coisa lá pelo terceiro minuto em diante, tudo bem, não haveria problema. E o Fahrenheit 451 também é outro exemplo aí de livro, né, em que o controle de linguagem extrapola e chega ao nosso mundinho, né, o mundinho dos livros. Olha que absurdo, né, os livros estão sendo queimados, né, os bombeiros... Eu não sei se você sabe, viu, mas tinha uma bolsonarista lá no interior de São Paulo, né, e em outros lugares também tem bolsonaristas querendo proibir um monte de livros, viu? Os bolsonaristas são extremamente autoritários e são eles que estão querendo, inclusive, criminalizar leitura de autores socialistas. E sabe qual é um autor socialista que eles gostam de alguns livros de romance dele porque ataca o socialismo soviético, né? Que é o Orwell, né? Mas quando eles conhecerem mais o Orwell, as outras coisas do Orwell, não vão querer que o Orwell seja lido também, não. Prepare-se para o George Orwell ser proibido também, mas enfim. Dizem para acabar com bibliotecas e tudo mais. Para que isso? Quando você diz o que deve ser lido e o que não deve ser lido. Não é muito curioso que você aí que defende a liberdade de leitura... Tipo a ditadura militar que fez isso e tipo o Bolsonaro que queria fazer uma nova ditadura militar? Isso aqui. Vamos ler o que cada um quiser, e é isso aí. Mas quando alguém lê algo que está fora do seu escopo, opa, não, isso aí não pode. Não, que isso? Tá errado isso daí. Bom, eu acompanho a ascensão do politicamente correto, digamos assim, há muito. Eu acho que já tá suficiente, enfim, não há necessidade da gente se alongar mais sobre isso, não. Enfim, é lamentável, né? Mas ela tá influenciando um monte de gente para isso. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para a gente desmontando esse tipo de narrativa o fato dessas pessoas não verem, né, que o grande irmão da nossa sociedade, ele existe. E quem é que tem mais poder? São as grandes corporações empresariais e os bilionários. E essa atitude do Mark Zuckerberg concentra ainda mais poder na empresa. E as redes sociais são a nova praça pública. É óbvio que tem uma praça pública, ela tem que ser regulamentada.
E ela precisa ter uma regulamentação que não esteja presa a um governo específico, mas deve sim ser regulamentada pelo Estado em parceria com sites de checagem, com instrumentos de checagem, para que, através disso, se preserve a verdade e se combata a mentira. E ela fugiu completamente do tema, falando o tempo todo de politicamente correto. Eu até vejo, sim, o politicamente correto tem episódios de excessos, mas também representa avanços em sensibilidade em relação a grupos historicamente marginalizados e historicamente perseguidos, né? Como a comunidade LGBTQI+. Enfim, então, diante do histórico de preconceito, de violência, ter uma consideração com isso é importante. Tem excessos? Tem. Os excessos têm que ser apontados e a gente tem que melhorar. Mas usar disso para defender o controle nas mãos das grandes corporações empresariais e nas mãos dos bilionários é realmente de uma cegueira ideológica profunda. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. E tem curso sobre George Orwell que eu vou disponibilizar em breve aqui no canal. Fiquem de olho. Um abração.